Os feriados móveis é que são deslocáveis. E há vários feriados móveis, a Quinta-feira da Ascensão, por exemplo, que é suposto ser uma quinta-feira, que é o Corpo de Deus, é perfeitamente deslocável. Já foram outros feriados religiosos deslocados no passado. Agora, é preciso ver, no fundo... Acha que temos feriados a mais em comparação com os outros países da União Europeia? Se somarmos aqueles que fazemos além dos que estão na lei, sim, muitos mais. Tal como a Espanha, que tem uma lista razoável e depois faz França mais... e Espanha terão 11, são os que mais se aproximam de os nós, de acordo com a OCDE, que tem 12. É uma graça. Os oficiais. Os oficiais, porque depois fazem muitíssimo mais. O feriado da terra, da comunidade, da aldeia, tudo fazem feriados por todos os lados que não estão na lista. Tal como nós temos 4 ou 5 que não estão e que fazemos. Olhando então agora genericamente para a campanha eleitoral que começou no domingo, Manuel Pinheiro, sente que está esclarecido sobre os programas de governo dos vários partidos? Sobre os resultados do passado, sobre os programas, razoavelmente. Nós conseguimos antecipar. Não sobre o passado, mas sobre o futuro. Até porque, em termos de passado, não podemos comparar todos os candidatos de igual forma. Uns já estiveram no governo, outros não. Com certeza. Acho que há programas mais claros do que outros. O PSD tem o mérito de ter o programa mais claro e mais transparente, portanto, as pessoas conseguem ler, razoavelmente avaliar e dizer se gostam ou não e decidir o voto, sim, um pouco também em função disso. No caso do PS, para falarmos nos dois mais importantes, é mais difícil, por isso é que falava do passado. É mais fácil perceber o que aconteceria se o PS fosse governo olhando para os últimos 6 do que lendo aquele conjunto genérico de ideias que estão escritas no programa eleitoral. Desse ponto de vista, esse programa é pouco claro. Vamos fazer uma extrapolação daquilo que foram os últimos 6. Já sabemos. Pronto, quem acha que correu bem, etc., quem adota a narrativa do Primeiro-Ministro, votará baseado nos resultados passados e naquilo que tem sido a forma de governar no passado. Tem a mesma percepção, Francisco? Tenho, e mais ainda. Ele tem feito a campanha à base do programa do PSD, a dizer que não faz. Portanto, o que nós sabemos do PS é o que aquilo não vai fazer. Não vai, como é que se diz, privatizar a saúde, não vai ajudar as escolas privadas, não vai... É tudo não. Que provém do projeto do PSD. Portanto, estamos à espera que ele apareça com uma ideia como esta dos feriados. E temos ouvido o mesmo argumento desde o início, o chumbo do PEC 4, a crise política. Sempre, não passa daí. E mais do mesmo, não percebo como é que ainda as pessoas acreditam que mais do mesmo... Eu acredito que o PS pudesse ser um bom governo. Estou absolutamente convencido. Tem lá gente para ser um bom governo, mas digam como. Não podem estar a dizer mal do PSD sem dizer o que é que vão fazer, nem muito menos dizer que vão continuar a fazer o que fizeram antes, que deram cabo do país. Portanto, eles podem, sabem, mas então digam como. Não é? Porque da maneira que Poderia ser um bom governo com José Sócrates? Ou com outros membros? Não é preciso maioria e ninguém quer fazer maioria com ele. Isso é que é uma verdade, porque ele é muito violento, muito difícil de lidar, muito autoritário e as pessoas não querem. Porque é preciso partilhar opiniões, é preciso partilhar projetos, é preciso dividir um bocadinho. Ele não quer dividir nada, é tudo dele. Não só sobre os programas, mas também sobre as várias propostas que têm surgido. Basicamente, esta campanha até o momento está centrada em 2 ou 3 pontos. Taxa social única, novas oportunidades e a Troika em Portugal. Acha que estes são, de facto, os temas principais ou os candidatos têm andado à margem com temas menos significativos nesta altura? Eu acho que nós temos 2 temas. Temos um de qualidade da nossa democracia, isso é sempre o tema mais importante, e temos o segundo tema mais económico, que é a solvência do Estado português nos próximos anos, tal como ele existe. Esses são genericamente os dois temas mais importantes. Do lado da qualidade da democracia, existiu um problema grave nos últimos anos de um abaixamento forte daquilo que são regras de exigência, de transparência, de comportamento e até de suspeita sobre titulares de cargos políticos. Baixou imensa fasquia para níveis pouco saudáveis e aí acabámos muito pior do que aquilo que tínhamos começado. Apesar de ser um governo minoritário. Neste ciclo político. Normalmente isso acontece nos governos maioritários, isto foi num governo minoritário. E do ponto de vista económico, temos a questão de todas estas pessoas que podemos falar da Troika, etc., mas que é, no fundo, são o resultado de um problema de solvência do Estado português que arrebentou agora ao bateu na parede. Esta é, genericamente falando, a parede da qual se tem falado há algum tempo. Quando mencionava ou salientava a questão de ser um governo minoritário e não maioritário em termos da credibilidade política, acha que os portugueses não estão a dar a devida importância à credibilidade dos políticos, que deveria ter tido mais impacto sendo, como mencionou, um governo minoritário?
A questão da credibilidade dos políticos é universal. Se os políticos só dessem boas notícias e fizessem muitos favores, com certeza que ninguém os odiava. Mas acontece que têm que fazer coisas desagradáveis. E em toda a parte do mundo os políticos são normalmente, as pessoas desconfiam deles, são desacreditados ou mesmo odiados. E são expulsos, como agora aconteceu em Espanha, porque correu mal e então fora com eles. Mas justamente essa comparação, em Portugal as sondagens dão um empate técnico entre o PS Exatamente. e o PSD, em Espanha Zapatero sofreu uma das maiores derrotas dos últimos tempos, agora nas regionais. Pois, é preciso É uma diferença cultural, muito será? grande. Por um lado, sim, eles têm uma direita muito mais forte, sempre tiveram, enquanto que em Portugal a maioria é de esquerda, sempre foi. Em Espanha não foi sempre a maioria de esquerda, é da direita, ou pelo menos anda ali pelo meio. Mas mais importante é que o PP teve o mesmo líder, ou seja, o partido de direita em Espanha teve o mesmo líder desde há muitos Mariano anos. Rajoy. Portanto, ele tem continuado a fazer um trabalho muito grande nas comunidades, nas pequenas autarquias e ao nível nacional, em todos. Mas os analistas interpretam que Zapatero está a ser castigado pela crise económica e pelo tempo que demorou a reagir. Mas houve alguém que o castigou, que foi a direita, e as pessoas que perceberam que o trabalho dele tinha sido muito mal feito, ou pelo menos não foi suficiente. Então, no seu entender, em Portugal Deveria não acontece isso porque a direita não tem força? A direita não teve força. Há um pequeno partido, que é o CDS, que não tem força suficiente, e o outro que andou a mudar de liderança durante anos. Só agora acertou com uma liderança que, com certeza, que não conseguiu fazer as peças todas para fazer frente a um partido organizadíssimo e muito forte, que é o PS. E culturalmente também somos povos bastante distintos. Os também. espanhóis chegam mais facilmente a vias de facto. Quando tem um problema com o regime... Nós somos mais de grandes costumes. Há uma guerra civil, mata o touro... e vêm para a rua. Correm com os políticos e vêm para a rua as mulheres de quem não gostam. Portanto, nós não matamos o touro, aguentamos décadas de um regime com o qual a oposição não concordava e temos dificuldade em correr com os políticos que têm maus resultados. E há outro ponto muito importante, tem vindo a vir ao de cima, é que há muita gente dependente do Estado. Muitos, não só os funcionários públicos e as suas famílias, obviamente, como todos os pensionistas que dependem do Estado e que é facílimo amedrontá-los. E isto faz como milhões. muitas empresas também. E muitas empresas também que dependem de subsídios e de programas, etc. É muito fácil amedrontar essa gente. Uma empresa que está pendurada num empréstimo ou que tem um requerimento para aprovação de um subsídio, obviamente não vai fazer ondas. Está caladinha e se puder até vota para continuar tudo como está. Para terminar, destacava apenas um ponto deste fim de semana. É justamente a direita que Francisco Vanzeler dizia que em Portugal tem menos força, que foi atacada este fim de semana tanto por PS como por PSD. É sensato da parte do PSD estar a atacar alguém de quem ainda pode vir a precisar? O PS, de uma maneira geral, vamos ver se concretiza, mas tudo indica que sim, venceu a chamada batalha do voto útil à esquerda, ou pelo menos tem vencido até agora nas sondagens. O PSD ainda não a venceu e não é líquido que a venha a vencer. No caso espanhol, a Espanha resolveu as questões todas à direita, aquela fusão toda, etc. Portugal tem dois partidos da direita, ou dois partidos à direita, um dos quais pronto, é um pequeno partido e que recebe agora algum voto de descontentamento, algum voto de protesto, que o PSD precisaria de canalizar para si, para ser o partido mais Portanto, votado. Tenta distinguir-se. Tenta distinguir-se atacando. Ou seja, depois temos um fenómeno fantástico, que é, existem dois políticos nos últimos anos em Portugal que nunca perdem nada. Um é o nosso primeiro-ministro Sócrates, é sempre um grande comunicador, nunca dá um tiro no pé, nunca tem um erro de estratégia, está sempre tudo bem. Nunca perde nada da perspectiva dele. Ou acha que do eleitorado também nunca perde nada? E de muita análise política. E de muita análise política e dos analistas. Colegas seus imensos. O outro político é o Paulo Portas, que é como não podem dizer bem do PSD, até porque lhes mete alguma confusão. Dizem bem Dizem tão bem do outro. Que é para deixar o outro, para menorizar o PSD. E depois o Paulo Portas pode apresentar um programa mais à esquerda que o do PSD, que isso não é criticado, pode não apresentar o programa e dizer que é candidato a primeiro-ministro quando vai debater com os outros dois potenciais candidatos a primeiros-ministros e não leva o seu programa, como são mínimos livros de transparência, e não é criticado por isso. Portanto, há aqui um pequeno elá também comunicacional ao CDS que lhe favorece. A batalha está na comunicação. Em grande parte, sim, mas isso é natural, já não é de agora. Já se sabe que é uma das regras do jogo, ninguém pode acusar porque já sabe que é assim. Muito obrigada, Manuel Pinheiro, Francisco Vanzeler, pela vossa análise nesta edição e até à próxima semana.